Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Portal Advocacia Descomplicada. E hoje eu quero falar rapidinho aqui com vocês sobre um tema que causa muita dor de cabeça para nós advogados, que é a citação da parte quando nós distribuímos uma ação, seja ela de qual modalidade for. Mas se nós pensarmos numa ação de família ou que seja uma ação de execução, em termos de gerais de uma ação, para que um processo ele seja válido, eu peço licença de vocês que eu vou olhar aqui somente o CPC. O que diz o artigo 240 do CPC? Ele fala o seguinte: a citação válida, ainda quando ordenado por juiz incompetente, ela torna litigiosa a coisa e constitui imóvel o devedor. Ou seja, mesmo que aquele juiz não tenha competência para poder atuar naquela causa, a partir do momento que a parte contrária toma ciência através da citação, seja ela como for, porque nós temos o artigo aqui que diz o seguinte: a citação ela pode ser feita em qualquer lugar que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Então não importa onde ele esteja, o que importa é que ele seja efetivamente citado para que ele tome ciência daquela ação. E se forma aquele triângulo, né, que a gente aprendeu lá nos tempos de faculdade, que um processo ele só está em trâmite, ele só passa a valer e passa a ter os seus efeitos quanto à parte contrária quando há aquela tripartição, juiz, autor e réu. A partir desse momento está fechado a tripartição de um processo, para que ele possa ter o seu efetivo andamento. Mas o que me chama a atenção aqui não é isso, porque isso é simples, né? Isso todos nós sabemos. A citação pode ser por AR, por oficial de justiça, da maneira como você achar melhor. Mas o que chama a atenção aqui é a questão de intimação, tá? Quando há um processo já com a sua fase de conhecimento já terminada e aquele processo já se tornou um título executivo judicial, que é isso que a gente busca quando a gente entra com uma ação monitória, seja lá uma ação de conhecimento, enfim, de diversos assuntos que poderia acontecer. A partir desse momento a gente precisa intimar a parte executada, que passa a se chamar de exequente, né? O executado ele entra com o cumprimento de sentença para que ele possa se valer dos direitos, dos seus créditos, tá? E como que isso acontece na prática? Nós precisamos entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Não é um processo autônomo. Há entendimento, já passei por situações aqui no escritório, em que eu atuo aqui no estado de São Paulo, em que há uma instrução do tribunal dizendo que ele tem que correr em apenso. Tá? É um novo processo com um novo número correndo em apenso. Porém, eu já tive caso aqui que um juiz ele indeferiu. Eu distribuí, ele disse que não, o entendimento próprio dele, dizendo que o processo ele tem que correr junto dos autos principais. Eu não vou discutir com ele. Eu embarguei para que, se lá na frente, futuramente, a parte quiser contestar, eu fiz a minha parte. Ele disse que não, julgou, recebeu os meus embargos, porém julgou, ele indeferiu, dizendo que não, que o processo tem que correr direto nos autos principais. Mas a partir daí nasce um outro problema. O réu foi citado na ação principal e agora o exequente precisa ser intimado no cumprimento de sentença. E o que diz aqui o CPC? Olha lá. A partir do momento que um réu é citado, o artigo 77 do CPC diz que dever da parte, inciso 5º, declinar no primeiro momento que ele couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde vai receber as intimações, atualizando essa informação sempre que houver qualquer modificação temporária ou definitiva. Isso aqui é imprescindível. O artigo 274 ele diz o seguinte: as intimações serão feitas às partes pelo correio. Tá? Eu estou pegando aqui só o que é mais importante, o caput do artigo fala algumas coisas mais. E o seu parágrafo único diz o seguinte: presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.
Se a modificação temporária ou definitiva, que o artigo 77 havia falado, não tiver sido devidamente comunicado ao juízo, fluindo os prazos da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência ao permitido endereço. Ou seja, isso aqui é uma exceção à regra. A gente sabe que uma citação ela só é válida se o réu for citado pessoalmente. Por isso, cuidado com citação por AR. Eu já tive caso que lá na frente o juiz mandou voltar porque ele percebeu que a citação não foi feita, o AR não foi recebido pelo réu, foi recebido por um terceiro. E ele mandou voltar o processo, tá bem? Isso aqui é minha água, tá, gente? Não liga não. E é o que acontece. Mas quando a gente já tem um processo em trâmite, que aquele triângulo já se fechou e a parte já tem ciência, o requerido já tem ciência do processo, inclusive ele participou dos autos na fase de conhecimento, na fase de execução ele não tem mais essa prerrogativa. Uma intimação enviada por seu endereço por AR simples, ainda que recebida por terceiro, ela é válida. E olha lá, para a gente poder finalizar o áudio. O artigo 513, que trata do cumprimento de sentença, ele diz o seguinte no seu parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença, inciso 2º, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 3º desse artigo 513. Na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2º, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Ou seja, já está feita a intimação. Só precisa mandar o AR, ainda que esteja com mudança de endereço, qualquer informação do AR já passou a ser válida aquela intimação, tá bom? E aí já passa a fluir os prazos, você já pode pedir a aplicação da multa do 523 e assim por diante, segue o cumprimento de sentença. Um abraço, espero que tenha sido válido mais essa informação. Daqui a pouco a gente posta mais informações. Curta a nossa página, assine o nosso canal, entre no nosso Instagram. Dentro em breve teremos novidades, tá bom? Dentro em breve teremos bastante novidade aqui acerca de cursos e muitas outras coisas que vêm por aí. Obrigado, gente. Um abraço, fiquem com Deus.